Bom dia, sol, bom dia, flores, bom dia, todas as cores. Quem acompanha a gente aqui no podcast sabe que eu começo com essa frase e só quem ouviu o episódio 1 sabe por quê. Eu sou a Iris Harry, eu sou brincante, eu sou atriz, contadora de histórias e mentora do Profissão Brincante. Quem compartilha aqui esse podcast comigo é o meu amigo Tiago Agar. E aí, gente, bom dia. Bom dia nessa chuvinha. Eu espero que todo mundo esteja bem, sentindo esse clima gostosinho, apesar de tudo. E hoje, no nosso terceiro episódio, a gente vai falar sobre esse tema, né? Um tema super amplo, que é a criatividade, e em como ser mais criativo e criativo em atuar como brincante, né? Como a criatividade entrelaça nessa profissão, né, Iris? Com certeza, amigo. Eu acho esse tema muito cativante, porque para mim ele sempre foi muito intuitivo. Eu Uhum. sempre achava que criatividade era algo assim que era inato das pessoas. Algumas pessoas são criativas, que bom, outras pessoas não são criativas, que pena. E assim, eu tenho olhado tenho estudado, buscado vários conteúdos para poder explicar que, na verdade, a criatividade faz parte de todos nós. Nós somos Uhum. seres lúdicos, né? Então, se nós somos seres lúdicos, a gente também tem esse potencial de criar. E, aliás, criar, será que a gente cria? Ou será que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma? Eu acho Ah, que a criatividade também está assim, viu, amigo? Eu acho que a criatividade está muito mais ligada àquilo que a gente combina, aquilo que a gente transforma, do que propriamente o que a gente cria do zero. uhum, uhum. Ou eu boto muita fé nisso, inclusive. Quando você estava falando, eu pensei muito na. Eu aprendi essa palavra ano passado num processo artístico que eu fiz, que é a palavra cocriar, né? Nós estamos cocriando. E aí eu penso, pelo menos eu, assim, quando eu viajo muito nessa questão da criatividade, que a criatividade, eu não sei, eu vou começar a minha viagem. Bom dia a todo mundo. Vou Esse é o começar. Tiago, gente. Esse é o Eu vou Tiago. começar a viajar, porque se pegar meu barquinho e ir. Ô, amiga, porque assim, a criatividade, é uma palavra que eu penso também, às vezes eu me sinto convocado e algumas situações, algumas pessoas, elas me convocam à criatividade, ao momento de criação, Fraga. E aí, tipo assim, eu sinto que os meus momentos de criatividade, quando eu ativo, de alguma maneira, quando a parte de mim, da minha imaginação, eu sinto que a criatividade ela está muito atrelada ao imaginativo, e aí vem o ócio, quando você começa a viajar nas coisas, o que fazer, da onde vem, de uma parte minha que se mistura com algo que já existe. Eu lembro que na época, quando eu fiz aquela primeira live com você, há meses atrás, eu falei de Mário Quintana, que ele fala do segundo olhar, de desenvolver esse segundo olhar. Eu acho que a criatividade ela vai um pouco assim, de você, às vezes, sacar o que já existe ou não, de uma forma intuitiva, não sei, e aí misturar coisas em você que pode ter sentido muito, às vezes, ou não, e aí, sabe, se permitir, assim, esse ato de autopermissão, assim, sabe? Do mundo, com as coisas, da sua viagem. E eu penso também que tudo tem muito a ver com memória também, porque o que eu crio, é, quer dizer, não é só o que eu crio, mas a parte de mim que eu permito que se misture com o que já existe, é a memória minha, é a memória de Tiago. Então, a criatividade, quando a gente, sei lá, permite, quando a gente treina esse ato criativo, é uma parte sua que se coloca no mundo de uma maneira muito ampla, muito diversa, sabe? Que é só sua Uhum. em algumas partes, sabe? Tô indo, E vamos é lá, por vamos lá. isso que quando a gente fala de diversidade, a gente fala de criatividade, né? Porque É. quando a gente tem um repertório homogêneo, a gente está se Uhum. relacionando com pessoas que são iguais a gente não tem a oportunidade de lidar com pessoas que são diferentes, a gente mantém o nosso repertório sempre o mesmo, né? É no contato com o outro. Por exemplo, olha, eu não sou uma pessoa que tem muitos conhecimentos em relação à inclusão, mas eu sei que Uhum. está sendo votado um projeto de lei agora em que as pessoas querem colocar as pessoas que são com deficiência, as crianças com deficiências, em escolas especiais. Mas as crianças Uhum. com deficiência, elas têm que estar em escolas gerais, porque as escolas têm que estar preparadas. Porque as pessoas não é porque elas Uhum. têm deficiência, que elas simplesmente elas são, né, seres alienígenas. Inclusive, Uhum. é tão importante quanto, porque a gente não tem que colocar essas pessoas à margem da sociedade, a gente tem que estar em convívio. E as crianças têm que estar em convívio com o diferente, né? Ter
esse repertório diferente, nós temos que ter esse repertório diferente, nós temos que ser diverso, né? E aí tem um livro que eu leio para o Bento, que ele fala assim, imagina se na natureza tivesse só mosca, tivesse só joaninha, tivesse só aranha. Meu Deus, que chato, né? Assim, o mundo não teria graça. Então, eu acho que é disso, assim, a criatividade. E aí é legal quando a gente fala da infância também, que a gente retorna no nosso primeiro episódio, que foi falado sobre a criança que eu fui, né? Que a gente conversou muito sobre essa figura que a gente vai guardando ali, né, dentro do coração, escondendo ela para não ver, né, para não ver essa criança que sofreu, para não ver essa criança, enfim, para não olhar. A gente quer esquecer, a gente que fica sério, quer trabalhar, quer cumprir as obrigações e deixa essa criança guardada. E aí eu lembro que no primeiro episódio eu trouxe aquela frase que eu preciso de repetir, né, que é do Maslow, um psicólogo americano, que foi um psicólogo americano, que falou que o homem criativo não é aquele a qual se adicionou algo. O homem mais algo, um dom. Ele é aquele que nada se perdeu ou pouco se perdeu. Ou seja, nós nascemos com essa criatividade. A infância é esse lugar de potência. E é muito legal porque a criança olha para aquilo, ela olha para aquilo e ela fica assim, imaginando, né, assim, milhares de possibilidades, enquanto a gente começa a ficar cada vez mais, né, anestesiado com o mundo e não olhar. E aí eu achei legal que nós recebemos uma pergunta aqui, gente, a gente vai sempre responder na medida do possível, e ela falou, a pergunta da Lu foi assim, a criatividade seria imprimir a sua identidade em algo que já tem? Olha, Lu, exatamente. Na verdade, a gente vai estar trocando. A gente vai estar trocando com o que existe, com novas possibilidades, mas não necessariamente seria uma identidade, seria um repertório, ou seja, o que é repertório? Tudo aquilo que entra nos nossos olhos. Seria um feijão com um buraquinho ali, que você olhou para aquilo e falou assim, aí depois você olha para outra coisa e fala assim, aí você olha para aquilo e fala assim, porque a gente está o dia inteiro com muitas possibilidades que entram e saem dos nossos olhos, dos nossos ouvidos. E aí a gente está sempre em contato com esse repertório, só que a gente pode escolher tanto olhar para ele com atenção, quanto ignorá-lo. E aí é o que eu brinco com a da criança. Se você anda com uma criança na rua, ela vai dar 2 passos, vai parar e falar assim, olha, aquela nuvem parece um elefante. Ela vai dar 2 passos e falar assim, nossa, olha só esse chão aqui rachado, a gente não pode encostar nele, a gente tem que pular as linhas. E aí esse encanto com o mundo, assim, que vai dando repertório pra gente, trazendo, e à medida que a gente vai ficando anestesiado, que a gente não entra em contato com o diferente, que a gente não entra em contato com o encanto do mundo, a gente passa a cortar, ceifar esse repertório que tem pra gente, né, de possibilidades criativas. E a criatividade, né, Thiago, ela nada mais é do que uma ferramenta de resolver problemas. O que são problemas? Todas as questões que entram na nossa vida, ó. Hoje, eu acordei e a minha água acabou. Isso é um problema. Hoje eu acordei e não tem café da manhã. No meu trabalho, eu tenho uma questão que precisa de ser resolvida para poder chegar em tantos clientes. Eu ia fazer um evento ao vivo e esse ano ele vai ser feito online. E como que eu uso a minha criatividade para fazer com que o que acontecia no ao vivo ia para o online. Então, tudo isso é ser criativo para resolver problemas. E a gente pode resolver problemas da maneira tradicional, ou a gente pode resolver problemas com um repertório criativo, combinando aquilo que entra na nossa possibilidade, no nosso repertório, né? E aí a gente vai tendo mais criatividade para resolver problemas, para poder resolver problemas com mais facilidade mesmo, porque quem é criativo, ele está sempre ali pensando em possibilidades para o mundo. Percebe que não é uma coisa assim. Criativo não é o artista. Criativo também. Não é o contador de histórias. Criativo não é o comediante que está ali fazendo inúmeras sacadas de piada. Criativo não é, enfim, não é um dom. Todos nós temos essa potência criativa. E quando a gente abre o nosso olho para isso, a gente fala, então por quê? Que tem gente que está usando mais a criatividade e gente que não está usando mais a criatividade. Hein, Thiago? Joga essa pra você. Uai, agora e eu vou pegar. E pra quem tá vendo a gente também. Eu vou pegar porque eu já até anotei aqui na minha mão para eu não esquecer. E agora eu vou lançar. Porque olha só, bem da academia, né? Ó, eu lembro, essa palavra dom, ela me remete, ela me joga lá numa aula que eu tive na UFMG de Sociologia da Educação, que uma professora maravilhosa que eu tive, Priscila Coutinho,
E ela pegou e falou, a gente teve uma aula que ela falava sobre a questão do talento, o que que é ter talento, o que não é, se é um dom ou se não é. E aí ela começou a destrinchar essa coisa do dom. E aí ela falou assim, ai, porque a gente estava falando nessa perspectiva artística, tipo assim, nossa, fulano é filho de um músico, e aí ele já tem habilidades para poder tocar, para poder cantar e tal. Ah, ele já nasceu com um dom. A pessoa já é criativa. Aí ela começou a falar isso. Gente, vamos entender de onde que vem esse dom? Será que é isso? A pessoa nasce e aí quando ela nasceu, o dom já veio com ela? Da onde que veio isso? Pelo sangue? Da onde que vem? E aí ela estava falando que, tipo assim, que isso tudo tem muito a ver com, por exemplo, com o valor cultural da pessoa, da onde ela viveu, se ela teve, tipo assim, se desde criança, uma criança ela já frequenta bibliotecas, ela já frequenta shows, ela já frequenta peças de teatro, que isso, naquele momento, já vai cativar esse lado lúdico, o lado artístico nessa criança. Então, não é um dom, não é algo que já chega na pessoa. A gente não nasce a gente nasce com características, coisas biológicas, não vou saber falar, entendeu? Coisas a gente vai atribuindo, a gente vai sendo convocado, a gente vai indo em lugares e a gente vai administrando possibilidades. Por exemplo, uma criança que ela, desde pequena, por exemplo, ela conhece a música, ela tem esse contato com a arte e ela tem esse estímulo positivo, ela já vai começar, de alguma maneira, a atribuir aquilo com ela. Tipo assim, nossa, eu vou começar já a cantar, é algo muito bom, entendeu? Eu tô entendendo que isso é algo positivo. E aquilo já vai começando a se desenvolver, como mesmo a criatividade. Uma criança que, sei lá, ela tá brincando, ela tá inventando as suas coisas, nossa, vamos ver a nuvem, vamos pular aqui essa linha e tal. E isso é um estímulo positivo a ela, a criatividade ela vai começar a desabrochar, sabe? E aí, esse dom, né? Esse dom aí que a gente acha, nossa, a criança ela já tem isso. Ela vai recebendo isso aos poucos e aos estímulos que ela tem na vida, assim, eu percebo. O potencial faz parte de nós, né? O potencial criativo, né? Como diz o próprio Maslow nessa frase que eu trago, de que a gente é muito mais o que deixa de se perder do que o que se adiciona. Eu acho que são as possibilidades que são apresentadas e as coisas que são bloqueadas. Porque quando a gente é criança e a gente está conhecendo o mundo, a gente vai meter a mão ali na tomada. Aí não pode. Porque dá choque. Aí a gente vai querer lamber a chuva. Não pode. Porque é isso. E aí a gente vai querer dar um beijo na boca. Não pode. E não tô falando que tá errado, porque faz parte das nossas normas sociais. Mas a gente vai apresentando bloqueios e nãos que vão travando o corpo, que vão travando essas possibilidades. E a criança vai entrando em contato com aquilo que não pode também, com os bloqueios. E também tem aquelas coisas, né? Não, isso aí é viagem. Não, isso aí não existe. Não, isso aí não é verdadeiro. E nós adultos temos assim, né, um recorde de nãos que a gente apresenta para as crianças, né? Isso não vale, isso não tem valor, isso não é verdadeiro. Fada não existe, isso aí não faz sentido, só pode ser assim. E aí eu tava ontem com o Bento e tava chovendo, a gente foi olhar para a janela na chuva. E a gente olhou para baixo assim, ele tá assim, um patinho. Aí eu, hã? Na hora que eu olhei, tinha um brinquedo, um patinho assim, bem amarelinho, com a boquinha bem laranja. E aí ele ficou olhando para aquilo e falou, como que ele veio parar ali? Aí eu falei, deve ser a menininha que mora aqui em cima, que deve ter jogado da janela. Aí ele falou assim, nós temos um mistério a resolver. O que será que aconteceu para esse patinho ter parado ali? Eu podia ter simplesmente falado, foi a menina e pronto. Aí o que eu fiz? Eu comecei a brincar com ele, a gente começou a inventar possibilidades, a gente inventou milhares de possibilidades. Passou um pássaro em alguma casa que tinha uma criança brincando, comeu o bichinho achando que era uma comida, saiu levando pro alto, assim, na hora que chegou aqui perto da minha casa e viu que não era uma comida, soltou, viu que era um brinquedo. Ou estava chovendo muito e uma super chuva, uma correnteza jogou o patinho para cá e ele veio parar dentro da garagem. E a gente foi brincando com isso, assim, porque a gente tem a tendência de falar assim, não, isso não faz sentido. Só que para que a gente vai falar simplesmente não faz sentido, se a gente pode ir colocando, estimulando esse potencial criativo? Porque as coisas... E também, sinceramente, Thiago, quem garante que foi a menina que jogou da janela?
Pois Por que é. que o mais lógico é a única possibilidade, né? Exatamente. E nesse sentido, miga, tipo assim, de coisas, de viagens, igual vocês pegaram aí com essa, com o patinho, ó, patins, eu tô tão andando de patins, pra quem não sabe, eu tô super agora andando de patins, que eu vi aqui, ó, patins, patinho. E aí, com esse patinho, que esses dias, semana passada, eu tava com a minha avó, eu tava ali embaixo na varanda, e aí ela tava me mostrando um desenho. Sabe aqueles livros de terapêutico de colorir, assim, Aham, aham. tipo de mandala? E Sei. aí aí a minha avó tava mostrando, ela fez vários assim, desenhos muito lindos e tal. E aí tinha assim, sei lá, a Joaninha, e tinha uns que era de animais, outros de pessoas, aí ela tava me mostrando. Aí teve um que eu tava vendo lá que era um de uma mulher, aí ela tinha colorido a mulher de amarelo. Aí ela, e ficou lindo assim, toda a composição. Ela pegou e falou assim: "Ah, eu colori essa moça de amarelo porque não tinha outra cor e tal, eu tava sem apontador". Eu peguei e falei assim: "Não, mas o amarelo ficou perfeito, casou com tudo aí". Ela falou assim: "Pois é, mas fica um pouco estranho". Eu falei: "Não, não fica estranho. Não fica estranho, porque o amarelo é maravilhoso também. Por que que não pode? Se você tem um papel aqui, você tem esse formato de uma pessoa, você tem as cores, você pode colorir a orelha de uma cor. Olha, pensa só, imagina, misturar tudo que você quiser". Ela, nossa, pensando bem, até o amarelo ficou bom, né? Na composição. Eu peguei e falei: "Eu tô te falando, é. Eu tô te Demais. falando". E como brincante, eu aprendi a fazer as pinturas, né, faciais. E aí é muito engraçado, porque quando a gente vai estudar as pinturas, a gente estuda a colorimetria, né? Aquelas cores que combinam, cores que misturam. E aí um dia eu tava pintando uma criança, e aí eu falei assim, qual cor você quer? Aí ela falou assim, eu quero vermelho com roxo. Aí minha primeira Uhum. coisa foi lembrar da aula e falar assim, vermelho com roxo não combina, vai dar marrom. Aí eu já joguei e falei assim, abri a boca e falei, aí eu falei, quer saber? Vermelho com roxo. E É. falei, vamos fazer vermelho com roxo, assim. Mas eu avisei, olha, geralmente o vermelho com roxo ele vai dar marrom, vai dar uma cor bem diferente. Você quer experimentar? Ela falou, quero. Porque também, às Uhum. vezes, a criança tem uma outra expectativa e essa quebra de Exato. expectativa podia fazer ela se frustrar. Mas foi super legal. E o resultado ficou incrível. Ficou uma cor que eu nunca faria. E se eu tivesse esse bloqueio e falasse, não, tá errado, ia dar super errado, assim, né? Não ia ter essa possibilidade de conhecer uma nova combinação que dá super certo. E aí é legal também que nas pinturas, eu sempre que eu vou ensinar alguém a pintar, eu falo, Uhum. gente, muito mais vale para a criança ter o desenho que ela, sei lá, imaginou, que ela gosta de assistir na televisão, ou da fantasia dela, assim, que não tá perfeito, que não tem a técnica exatamente perfeita, do que ter aquela borboleta mais linda no rosto, ou ter aquele unicórnio mais tecnicamente ideal e a Uhum. criança não se identificar com aquilo. Tá vendo aí essa possibilidade de escuta da criatividade? E aí, amigo, você tá assim cheio de fãs aqui. Olha só, a Casa de Lua tá falando que você é muito engraçado. E é A mesmo. Você acha que D, eu eu escolhi? conheço, super conheço a D. A minha irmã mora na casa que a D morava, lá, a Thaís. Olha, Eu que encontrei com a D poucas sucesso! vezes. Eu encontrei com a D poucas vezes, assim, a gente não trocou muita ideia, mas aí eu frago já o trabalho. Aquele dia eu peguei um pouco da live de Não, vocês. você viu ela falando que ela fez uma brincadeira assim com um caça-tesouro da Branca de Neve que tinha maçãs e que a maçã podia estar envenenada, não podia, e no Se final eu da não festa vi. estavam todas as crianças comendo maçãs. Eu achei genial. Nossa, É essa isso, parte. gente. A brincadeira está muito ligada nesse lugar da criatividade, né? E é por Ou isso que nós, brincantes, temos que nos conectar. Uhum. E tem aqui, ó, umas mensagens. Olha, a Aline, vou Sim, fazer para você, você responde. A Aline, durante minha adolescência, não acreditava que o teatro era para mim, porque meus pais não achavam que era possível construir carreira nisso. E eu acreditei, olha só, vai, fala aí, Iris. e Também depois, tem. Depois de grande, que corro atrás do prejuízo, porque vi que era para mim sim. exatamente, a gente tem muitos pensamentos que são bloqueios, né? Que são o que a gente chama de pensamentos paralisantes e que a gente às vezes nem sabe de onde eles surgiram, né? Tem coisas que ficam na nossa cabeça assim e que são bizarras, que a gente ouviu talvez quando a gente era criança e aquele negócio marcou a gente de um jeito que a gente não sabe. E aí tem aquelas frases que a gente sempre vai escutar como senso comum. Essa frase foi uma frase que eu escutei tanto, que o teatro não tem a possibilidade de carreira, que mesmo os meus pais
não falando isso comigo, né? Não me bloqueando. Eu não quis fazer faculdade de teatro com medo de não ter uma carreira. Olha só o resultado. O resultado foi que eu fui parar na pedagogia, fazer 2 semestres lá, odiar, ficar com raiva, para depois de 1 ano e meio que eu poderia estar no teatro, entrar no teatro. E aí agora eu tenho esse trabalho, que foi um trabalho que eu criei, que é diferente também. Tem um potencial financeiro que também é importante. E aí a gente fala assim, uau, eu podia ter tido isso antes. Mas também não perdi. Porque eu fiz amizades lá. Porque eu fiz coisas diferentes que eu não aprenderia. Então também nada na vida se perde, né? Tudo é repertório. Tudo é um repertório que vai entrando ou nos nossos olhos, ou aqui nos nossos ouvidos, ou no nosso tato. Todos os nossos sentidos estão em contato com o mundo para a gente criar repertório disso que está acontecendo e de ir fazendo combinações, né? E aí, assim, eu não posso deixar de citar aqui nessa live sobre criatividade o Murilo Gun, que é um comediante de Pernambuco, se eu não me engano. E quando eu era adolescente, eu escutava muito ele, assim, os stand-ups dele. Aí um dia eu falei assim, eu vi ele na internet falando de criatividade, falei assim, uai, eu não era comediante? E aí agora eu tô fazendo um curso com ele sobre criatividade. E, gente, é genial. Ele fala exatamente sobre isso. Porque quando eu comecei a ser comediante, eu comecei a estudar, a fazer piadas, a anotar, a criar técnicas para poder ter piadas engraçadas. Então eu falei assim, nossa, esse negócio de ser engraçado também não é um dom. Ser criativo não é um dom, a gente pode aprender. E aí ele tem falas super interessantes e uma das falas que eu mais gosto dele é exatamente sobre isso do criar. Ele propõe que a gente substitua a palavra criatividade por combinatividade, para tirar esse bloqueio do quem é criativo tem que criar do zero. Não, a gente tem que combinar, né? A gente combina o que o Thiago tem com o que eu tenho. A gente combina um problema que eu tenho com um negócio que eu vi na rua. Então, assim, a gente vai combinando esse repertório, tanto de forma consciente, quanto de forma inconsciente, né? Quando a gente fala assim, vou dormir, para ver se resolve. Aí no dia seguinte fala, pá, vou tomar um banho. Aí no meio do banho, pá, o trem surge. Parece que é mágico, mas é o repertório que tá ali conectando no consciente, no inconsciente. Esses insights, tem insight, ou que sentimento bom, não é querendo falar não, velho. Mas quando você tá assim, cortando uma banana para fazer uma vitamina, velho. Aí você fala assim, pá, bateu. Bateu, assim, sabe? E não é que bateu aquele momento. Dentro da gente, eu pego essa viagem com uma amiga que mora comigo. A gente fala que tem vários robozinhos dentro da gente. Aí que eles estão trabalhando lá. A gente nem sabe que tá trabalhando, mas tem várias coisas trabalhando lá dentro. Coisas que eu pensei há 1 ano, e aí eles estão lá, tá. Aí, de repente, vrá, aí eles aparecem. Aí você fala assim, nu, aí o insight bateu. Aí você fala, nu, véi. É o robozinho do insight. O robozinho do insight. Inclusive, nem é inclusive, mas eu escrevi uma coisa que eu também queria falar. Os divertidamente, olha ela, a Aline. Exatamente, os divertidamente. E aí, você falou, quando você estava falando do rolê da pinturinha, da pintura, da combinação de cor lá, nananã, aí você pegou e falou, do erro, né, essa palavra e tal, que a gente fala, vai dar errado, não vai. Ou, eu tô pegando uma onda com essa palavra, do erro, sabe? Erro. Eu penso que aqui no português, aqui no Brasil e tal, as palavras são assim, sei lá, raiva, ódio. A palavra, eu sinto que a palavra carrega o significado. Ranzinza, olha só, porra. Agora, erro, eu fico em dúvida. Porque, tipo assim, velho, o erro parece... ele tá ligado, assim, de uma maneira coletiva e tal, não sei, muito a essa coisa que talvez leva ao vergonhoso, tipo assim, nossa, eu errei, desculpa, tipo assim, errei, é isso. Você pode, como lidar com esse erro, sabe? O erro, velho, ele é um puta acerto, o erro é o acerto, porque você erra, aí você entende que aquele caminho, tipo assim, nossa, pode até ser esse caminho, mas eu vou ter que mudar alguma coisa em mim pra poder continuar. É um estágio, o erro eu acho que é um estágio. Eu errei. Não que eu errei porque aí eu não tenho mais direito. O erro, ele dá direito. O erro dá direito para você continuar. E aí, fazendo esse link com a criatividade que eu tô pensando aqui, a criatividade, quando você tá numa confusão, aí bate na sua cabeça, tipo assim, nossa, gente, eu preciso ter uma sacada agora,
um ato aqui, uma criatividade, o que que eu preciso fazer? Aí que você tem uma sacada, você resolve um problema, eu penso que a criatividade ela abre caminho em diversas vezes. Eu acho que a criatividade, não diversas vezes, ela abre caminhos o tempo todo. Você tá com uma coisa, você tem um ato criativo, uma atividade criativa, aquilo te faz ir para um outro caminho. Se a gente vai brincar Uhum. juntos, você, eu, mistura a sua imaginação com a minha e a gente descobre um caminho junto, igual você com o Bento. Você, quer dizer, você falou, a menina talvez deixou o patinho cair. Aí ele falou, nossa, então a gente tem um mistério. Ele te apresentou, ele te convocou a um caminho, entendeu? E você se permitiu. É um ato de autopermissão muito grande a criatividade. E não deixa de ser um treinamento, sabe? Assim, Uhum. contínuo, Uhum. sabe? E aí agora a gente começar a pensar que a criatividade, que essa habilidade de se relacionar com o outro, né, interpessoal, é uma habilidade dessas que a gente chama de necessárias do século XXI, né? Então você quer o trabalho, você para você ser um profissional melhor, essa habilidade ela é fundamental, né? Tanto a habilidade da criatividade quanto a habilidade de se relacionar. E aí a gente fala assim, ah, mas isso vai ser só pro brincante, isso vai ser só pro artista. Mas isso é Uhum, para todos, né? Todos nós temos um potencial criativo, todos nós somos lúdicos e todos nós também fazemos uso da criatividade, bom uso da criatividade. Só que aí a gente começa a uhum. se colocar no senso do ridículo, né? Criativo é infantil, criativo. Será que esse menino tá gastando o tempo da vida dele porque podia estar ali aprendendo coisa nova? Nossa. E ele tá sendo criativo. Olha só que desperdício. Então a gente também vem com esses bloqueios. Mas a partir do momento que as pessoas começam a ver que é fundamental você ser criativo, que criatividade não é simplesmente, né, ligado à arte, elas começam Uhum, a dar valor. E eu acho que é a tendência do momento. A gente começar a dar valor para essa criatividade. Agora, também não uhum. adianta a gente dar valor e virar aquela coisa gourmetizada, né? Igual a gente fala da palavra lúdico. Hoje todo mundo é lúdico, a brincadeira lúdico, o brinquedo lúdico, não sei o que, lúdico, lúdico, lúdico. E Ai, aí perde verdadeiramente essa potência do lúdico, que é uma condição humana, né? Então, ser criativo, uma brincadeira criativa, não sei o que é criativo. E aí, você está realmente, verdadeiramente aberto para vivenciar esse momento? Para vivenciar uhum. esse potencial criativo? Aí sim. E aí, assim, falando verdadeiramente, se é possível para todos, existem técnicas para a gente fazer isso, né? Se tem gente estudando isso, é porque é um processo que consegue ser praticado, desenvolvido, né? E aí, o próprio Murilo Gun, ele traz uma referência do computador, que são os inputs e os outputs. O que entra, o que sai. O que entra, o que Olha. sai. Só que o que entra na máquina, ele se combina com outro elemento, né? O que entra na nossa cabeça combina com outras coisas que a gente já tem nesse repertório. O que o Tiago falou para mim de dom combina com o que eu já tinha de dom. O que eu vi do patinho combina comigo que eu tinha. O meu repertório foi lembrar da música do patinho. E a gente começou a dar gargalhada. Eu falei, agora só faltam 4 patinhos cair do céu, porque os patinhos foram passear. E aí a gente começou a rir. Então, são nesses processos que a gente funciona verdadeiramente como uma máquina. É Uhum. entrar, é aqui dentro maturar, é aqui dentro se conectar, é aqui dentro fazer as combinações e sair. Por isso que uma das técnicas é você começar a fazer anotações e parar de colocar julgamentos nessas percepções que você tem. Quem disse que a fumacinha do seu café saindo aí agora não é alguma coisa que vai te gerar um potencial criativo, né? Aham. Então, o que você achar, né? O que entrou aí nessa sua máquina, o input, né? A entrada que deu aí agora. Vamos anotar? Vamos buscar Não. alguma forma da gente registrar isso? Vai ser uma galeria de fotografias que eu vou fazer, vai ser uma galeria de áudios que eu vou fazer, vai ser um monte de post-it pregado na parede, vai ser meu bloco de notas, eu não sei. Mas a gente começar a registrar sem dar julgamento para as coisas que entram enquanto repertório, né?
E aí é engraçado a gente falar de repertório porque a gente fala muito da brincadeira, né? E aí a brincadeira, a gente sempre vai falar que existe um repertório de brincadeiras. O brincante, para ele conduzir brincadeiras, ele tem que conhecer muitas brincadeiras. Aí tem brincante que começa e fala assim, Iris, pelo amor de Deus, eu não sei brincadeira, como é que eu vou ser brincante e tal? Cara, você tem repertório, você foi criança, você sabe milhares de brincadeiras, você tem contato com criança, você pode aprender, você pode pesquisar na internet. Se você pensar no repertório, nesse de brincadeiras, como a única possibilidade, mais do que pensar se eu estou verdadeiramente aberto para esse repertório sair, para esse repertório entrar, para esse repertório chegar, aí eu me bloqueio, né? Então, a gente quer ser criativo, a gente quer construir repertórios de possibilidades, enfim. Mas será que eu estou aberto para receber esse repertório? Ou será que no momento que eu falo assim, repertório, 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 aí eu nem percebo que tá chegando aqui, né? Porque eu já tô Exato. aqui. Uai, quando você fica nesse. Por mais que a gente falou aí de robozinho, de máquina, se a gente na hora da brincadeira, da abertura, a gente age como uma máquina, não dá certo. Porque, entendeu? Abrir o corpo, ele não é. Outra viagem que eu tô pegando, não é só a cabeça, não é só a mente que pensa. Todo o meu corpo pensa, dos pés, ó, aqui ó, dos pés à cabeça, Para entendeu? quem tá ouvindo o nosso podcast, assim, ó, só no áudio, só no carro, o Thiago acabou de falar dos pés apontando a cabeça e vice-versa. E quem que vai falar que eu tô errado? Que é o erro? Aquelas, né? Já lança. Lá vem Inclus- outra. Dentro. Inclusive, eu vou te lançar uma pergunta já. Eu acho que Ah, você já falou muito aí de toda na conversa, mas por que que você acha que a criatividade ela é importante para a profissão brincante, para a gente? Por que que na hora assim da nossa profissão, na hora que a gente está desenvolvendo esse trabalho, por que que ela é tão latente e importante para a gente? por diversos motivos. O número um que eu vou colocar é porque a gente está em contato com a criança, que é um momento de muita imaginação, né? Uma fase da nossa vida de muita imaginação. Exatamente o que a gente está falando. O homem criativo é aquele que deixa de perder menos. A gente está falando que quem está entrando ali naquela primeira fase da vida, ele é um ser com muita potência de imaginação e criação. Aí a gente para e pensa, eu estou em contato com essa criança. Será que eu estou possibilitando novidades, repertório, ou será que eu estou bloqueando o que ele tem de potencial, né? Então, assim, a gente que está em contato com a criança tem que começar a se abrir para esse universo de ser criativo. Então, motivo número um, o contato com a criança. O motivo número dois é que a gente está lidando com um mercado que tem muitas coisas que foram dadas como certas e erradas. Fazer brincadeiras nas festas é assim, fazer brincadeiras em festas é assado. Então, quando a gente vem com alguém e fala assim, não vai ser necessariamente assim, não, vai ser assado. Vai ser agora, assado não, vai ser nem assim nem assado, vai ser outro. Vai ser Hum, totalmente diferente, ou seja, não vai ser desse jeito que você está falando que é certo, eu vou criar o meu próprio jeito agora. Então, quando você cria, você vem contra a corrente de um mercado. Por que eu tenho que ir contra eles? Porque o jeito que está sendo feito não necessariamente está dando certo, né, gente? A gente está ali. Eu vejo um monte de profissional reclamando que é uma profissão que não tem valor. É uma profissão que é desvalorizada, tem muita concorrência. Então, se ela não tem valor, tem alguma coisa de errado. Então, para a gente tem que fazer diferente. E para a gente fazer diferente, a gente tem que ser criativo, né? uhum. Então, como brincar de uma outra forma, né? Como apresentar novas possibilidades para as festas. Aí tem muita concorrência aí. Quem é que está começando a ser criativo para poder apresentar novas possibilidades? E aí também a gente vai poder falar de atividades que são criativas, que a gente vai ter esse potencial de criação. Por exemplo, como criar um show de teatro, um show de músicas infantis, ou um espetáculo de teatro, desculpa me confundir, ou como criar uma roda de brincadeiras ali, já com um certo roteiro ali, com algumas intervenções e tal. Aí você vai começar a pensar como é que você vai criar isso. Você vai tirar do zero? Não, porque você vai pegar brincadeiras que você aprendeu na infância, você vai pegar coisas que você já viu no teatro um dia que você foi assistir uma peça, você vai pegar coisas da música que você já ouviu ali quando você era criança, ou você ouviu ontem, ou você ouviu, sei lá, do axé, ou você ouviu do hip hop, ou você ouviu enfim, você vai começar a misturar esses vários repertórios que você tem
para criar um produto artístico para você apresentar para a festa. Ah, Iris, eu vi um vídeo seu que você conta uma história. E, nossa, você foi tão criativa na hora que você pensou nisso. Como? Uai, porque eu tô aqui. Eu olhei para o problema. Qual é o problema? Eu preciso de criar uma história com vários elementos, com isso, ou do tema tal. Vamos pensar assim, eu preciso de criar uma história do tema amizade. Aí, como é que eu começo? Eu começo ali, deixa atrapalhar aquele processo de criatividade, né? Aquele processo, o problema, eu tenho um problema. E aí, o que eu vou? Vou com as minhas entradas, né? Os inputs, eu vou olhando para aquilo, vou olhando para outra coisa, vou olhando para outra coisa e vou deixando conectar com o que tem ali dentro. E aí eu vou conectar de forma consciente também, mas de forma inconsciente também, porque tem hora que a gente fala assim, não vou pensar nisso não, vou dormir, porque não estou dando mais conta, vou descansar, vou respirar fundo, vou meditar. E aí, sim, você começa a ter as saídas, né? As saídas de possibilidades. Agora, tem uma outra etapa que o Murilo Gun, ele apresenta nessa técnica de criatividade. Tem a entrada, tem a conexão. Vamos lá, entrada, conexão. Entrada de um lado, conexão do meio e do outro lado a saída. Mas se a gente fosse imaginar isso como um círculo, né? Um processo que vai e volta, que se repete, a gente tem mais uma coisa, o elemento do feedback. O feedback seria o contato com o outro, a escuta do outro, a reação do outro. Gente, a gente trabalha com crianças. Se você vai apresentar uma história para uma criança, é o melhor público que existe. Porque se você apresenta para um adulto, o adulto pode até disfarçar a cara assim, e falar assim, gostei. Ou ouvir uma piada e haha, e forçar aquela risada. Gente, mas a criança é tão danada que ela vai ter a possibilidade, ela vai ter sim a audácia, a pachorra de falar assim, foi ruim. Vai, tá? Isso aí não. Eu não gosto disso. E aí te dá uma rasteirona, né? Você fica toda sem graça, mas foi o feedback. Não funcionou. Foi. Ou eu fiz uma piada e ninguém riu. Ou eu fiz, né? Trouxe ali uma brincadeira e ninguém se envolveu. E aí não fez sentido. Então tem esse feedback. E aí vai voltando nesse processo, nesse círculo. Entrada, conexões, saídas, feedback. Entrada, conexões, saídas, feedback. E aí é isso, né, gente? A gente estar aberto para essas possibilidades na nossa profissão é fundamental. E vem dessa importância mesmo, do contato com a criança. Ai, gente, o contato com a criança é a melhor forma de repertório. A Lídia Ortelli, ela fala que nós temos que aprender a olhar menino, observar menino. E aí ela fala de um jeito maravilhoso, que só ela fala. E aí você fica pensando, meu Deus, eu preciso de observar menino mesmo, porque é um universo muito próprio. Como é que eu, adulto, vou trabalhar com a criança se eu não observo a criança? E aí, quando você está em contato com essa criança, seja conversando, seja brincando, ou seja observando, simplesmente observando, você começa a criar um repertório gigantesco de possibilidades do que é que faz sentido para esse público que você trabalha com ele, entende? E aí, gente, é daí para frente, daí para o sucesso. Sucesso. Porque Arrasou. é isso, é uma chamada constante. Você tá com a criança, você não fica na zona de conforto, né, Thiago? Se ficou, meu amigo, não é pra você, não. Se não ficou, é pra você errou. Se você tá trabalhando com crianças e tá na zona de conforto, meu amigo, aposenta. Sim. Porque não tem como ficar na zona de conforto, né? E por isso que a criatividade, ela pulsa a todo momento, porque você não está numa zona de conforto, você não sabe, você está numa zona totalmente inesperada, o que você vai arrumar? Quando você tomar um não, não gostei. E aí, sabe? Tipo, nossa, foi ruim essa história, né? E aí, você vai chorar? Ou Você é nem uma parece um rasteira. cachorro. Ou você fica assim, e é rápido o processo de processar aquela informação e do que eu vou fazer com aquilo, ou parece que na minha cabeça, assim, pelo menos na minha, parece ser tão dilatado, mas a gente age tão rápido, né? E é muita coisa que acontece aqui dentro, essa receptividade daquela opinião com, nossa, mas não parece? O que eu vou responder agora, sabe? E aí tudo isso, miga, me faz pensar, na época de 2018, no segundo semestre de 2018, quando a gente cursou, a gente fez a disciplina de improvisação juntos.
a gente teve contato com a questão do fracasso na improvisação, né? E a improvisação, ela tem muito a ver com essa a questão da criatividade, porque a improvisação ela trabalha com o momento presente, com o instante presente, né? E não deixa de negar repertórios, não é porque tem artistas ou pessoas que estão em cena, isso eu estou recortando para o teatro, mas que aí tá contando uma história, agora é a sua vez de contar. Não, você tem o seu repertório, você tem a escuta daquela cena, do espaço, o que está acontecendo. E aí eu lembro que a No gente, público. no público, sabe? Você observa e tenta ter toda essa noção do que está acontecendo. Mas tem horas que a gente fracassa. E eu lembro que a gente trabalhou o fracasso. E aí, o que a gente faz quando a gente fracassa? Quando está chegando, a gente está improvisando, a gente faz, e isso já fazendo uma relação com a nossa profissão, quando a gente está numa festa, a gente está improvisando, a gente está fazendo alguma coisa e não dá certo. E aí quando vem uma criança e fala, nossa, eu não achei legal, eu vou ali na minha mãe, não quero brincar não. Como você lida com esse fracasso, sabe? Tipo assim, você desiste porque era uma ideia sua muito grande, que aquele momento seria o momento que você ia arrasar e não aconteceu. E aí, o que você faz, sabe? Como que não Uai, ter também esse preciosismo de ideias, sabe? Porque a criatividade, ela tem isso, a criatividade, ela vem. Você não precisa ter a melhor ideia. Na época da disciplina, a Mariana Muniz, ela falava, a cena, ela caiu no seu colo. O que você faz? Sabe? Você não nega a cena, você não nega o jogo, reage de alguma maneira, mas tem hora que ela não cai e mesmo assim você quer colocar alguma ideia porque naquele momento ia ser brilhante, mas às vezes não está te pedindo uma ideia brilhante, às vezes está te pedindo você descer no plano baixo e ouvir aquela criança e dali, travou-se, travou-se. ai, sabe, é isso. Você travou-se, voltou-se. É a Você repete o finalzinho internet. porque travou. É que eu tô falando que às vezes não é preciso ter uma ideia perfeita, que às vezes Uhum. é só a gente abaixar, ouvir aquela criança, sabe? Não propor nada, ouvir primeiro e dali criar uma outra coisa, sabe? Eu viajo muito nisso. Eu tenho aquela questão do acaso também, né, Tiago? O acaso chega para aqueles que estão preparados, né? Então, a sorte, né? No improviso do teatro, né? Que a gente faz uma cena improvisada mesmo ali, um inventa, o outro inventa, não está ensaiado, está improvisado. E Uhum. será que esse improviso ele chega por sorte? Será que essa piada cai no meu colo exatamente no tempo certo? Ou essa ação cai né, chega na minha vez no momento certo? Ou será que essa sorte, entre aspas, esse acaso, ele não chega para aqueles que estão preparados? Preparados. E aí, como que a gente se prepara? A gente estuda, a gente pratica. E aí, eu conversei semana passada com um grupo de brincantes lá do Rio de Janeiro que semanalmente eles se encontram para brincar. Eles Nossa. brincam entre eles Uhum. toda semana, porque na festa e no evento eles estão mais abertos e preparados para o acaso, né? Então, assim, eu acho que é exatamente isso, é a gente preparar, é a gente estar aberto para o repertório e a gente conhecer nosso público, né? Porque o artista ele tem que conhecer o público, o brincante tem que conhecer o público e o nosso público ele é muito específico, entendeu? Não é um público assim muito sei lá, mulheres. Aí as mulheres têm vários tipos de mulheres. Tem vários tipos de criança também. É perigoso a gente falar isso, mas assim, é um público muito específico quando a gente fala que é criança. E é específico porque a gente não é mais criança. E se a gente não se coloca no lugar dela para olhar pelo olho dela e tentar entender o que é que ela propõe, a gente perde, né? E é muito engraçado porque esse negócio assim, a criança não gostou. Como é que você lida com isso? Aí eu tive uma super ideia. Como assim você não gostou da minha ideia? Como é que você não gostou da minha brincadeira? Cara, se É, recolha a sua insignificância. Como é que você, brincante, acha que você sabe mais de brincadeira do que uma criança? Que bom que você está exato. estudando e praticando. Mas é isso, gente. Isso acontece. Eu acho que essas possibilidades elas acontecem às vezes até com mais frequência do que o entre aspas, muitas aspas, o acerto, né? A Uhum. gente, o tempo inteiro tem uma criança que fala assim, sai da brincadeira. Eu vou atrás de cada criança que saiu da brincadeira perguntar por quê.
o lazer, esse momento de entretenimento, ele é espontâneo. A criança ela tem que estar ali porque ela quer. Eu não vou obrigar ela a entrar na brincadeira. Então, se Uhum. alguma coisa ali daquela brincadeira não agradou ela vai sair e tá tudo bem. Eu não preciso de parar a minha brincadeira porque uma criança não gostou, porque isso é comum. Especialmente numa festa onde tem muitos estímulos, né? Tem o pula-pula, tem o salgadinho que passa, tem a mãe que chama, tem a fotografia, tem não sei o quê. Uhum. Isso é normal. Agora, você também tem que ter a observação atenta para ver se isso não está sendo muito frequente, no sentido assim, comecei uma brincadeira, todas as crianças começam a sair, ou todas as crianças não se envolvem, então é a hora de mudar. É. Entende? Eu acho que está bem ligado a esse lugar, né, da gente estar Uhum. observando o nosso público e a gente simplesmente lidar com essa frustração nossa do brincante como algo normal, naturalizar essa frustração, naturalizar esse acontecimento, porque a gente não tem que ser aceito, a criança não tem que aceitar todas as nossas brincadeiras e tá tudo bem. Agora, eu Uhum. estou preparado? Eu estou estudando, eu estou praticando, eu planejei outras possibilidades, ou eu vou ficar ali de braços cruzados tentando pensar e acessar loucamente o meu repertório? Cadê? Aí começa, deu errado. Cadê da minha cabeça uma ideia, quem dá mais uma ideia? Nossa, esse Aí momento é desesperador, velho. mas é por isso que a gente planeja, é por isso que a gente pratica, é por isso que a gente estuda. Para quando o problema chegar, a gente ter criatividade, a gente ter Uhum. repertório para acessar, entendeu? Porque se a gente não tem repertório para acessar, o problema chega e a gente fica ali perdidão. Uhum. Não tem jeito, cara, não tem jeito. É, Mas e é. Uhum. Pode ir. Não, é porque eu já vou entrar em outra coisa. Pode finalizar. Não, vai toda, eu Então tá. finalizei. Falando, tipo assim, dessa questão, tipo, que é muito forte, velho. A gente precisa dar a linha na pipa quando alguma coisa der errado, aspas. Tipo assim, nossa, a brincadeira não funcionou, o que eu vou fazer? E a gente ativa essa criatividade. E aí, ir para as brincantes que não se sentem criativos e criativas. E aí? Ó, meu amigo acabou de soltar um vou dar a linha na pipa. Gente, se isso não é uma conexão de repertório que ele teve, eu não sei o que é. Quando a gente faz essas metáforas, é porque a gente observa uma coisa acontecendo e tenta trazer aquela situação do que você observou da metáfora para outra. Porque é Uhum, exatamente o eureka lá, né? O homem que gritou, eureka! Aí a gente fala uhum, assim daquela luzinha que acende do lado, né? Plim! Quando na verdade ele estava com um problema já que ele tinha recebido. Depois vocês procurem a história, né? Ele tinha que saber se a coroa do rei ela tinha o mesmo volume, ou se era só ouro ou não. Aí, não. quando ele entra na banheira, ele mergulha na banheira, a banheira sai, ele faz uma metáfora, ele liga, olha só, o acontecimento da banheira que vaza com o volume. Aí ele vai lá no rei e mete a coroa dentro de uma bacia d'água. Ninguém entende que porra é essa que tá acontecendo. Desculpa o palavrão, gente. Mas aí ele solta assim, não tem só ouro, não. Entende? Então, assim, é uma mistura de repertório. A gente está fazendo uma mistura de repertório. E aí o Thiago veio aqui, para quem não se sente criativo. Primeiro, ó, você está aqui nesse momento, criando vários, né? Tirando vários bloqueios e pensamentos paralisantes sobre a criatividade, vendo que, na verdade, ó, não era aquilo que você estava pensando. Se você não Uhum, se acha criativo, talvez você acreditasse que a criatividade é um dom. É algo que acontece para algumas pessoas e para outras não. Então, se você fala assim, eu não sou criativo, mas isso não é um dom. Aí você começa a pensar, o que eu posso fazer então para eu começar a trabalhar essa criatividade, sabe? E o que eu posso soltar mais desse repertório? Como que eu chego mais próximo do universo das crianças dentro desse, né? Já que eu vou trabalhar como brincante, eu vou entrar e me conectar com o universo das crianças. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou ver animação infantil. Gente, sou não. apaixonada por ver animação infantil. Eu vou ver um filme, vou me divertir. Eu vou sentar ali e vou rachar no Nossa. filme que tá vendo. Ou eu vou num espetáculo infantil, ou eu vou ouvir um CD infantil. Enfim, vai conectando com esses repertórios para você começar a ser mais criativo, né? A acessar essa criatividade que já existe em você. Se o homem criativo não é aquele que se adicionou algo, e sim aquele que menos perdeu,
como é que eu resgato? Como é que eu volto lá atrás para poder, né, resgatar essas possibilidades? Aí, gente, infelizmente é isso, né? A gente vive numa sociedade onde a própria escola é um processo nada criativo, né? Então a gente é criança, aí vai pra escola, aí perde um pouco da criatividade. Aí ouve não, aí sofre, não sei o quê, aí vem a seriedade, ócio não pode, isso não pode. Aí a pessoa começa a deixar de ser criativa. Então, e aí? Vamos fazer um retorno, né? Como é que fala? Quando que a gente volta assim na fita, a gente vai. Rebobinar. Vamos rebobinar, entendeu? Vamos voltar um pouquinho atrás e vamos Aqui, ó, começar a pensar. repertório. Isso é repertório, essa Repertório, tá, sei palavra. lá, Eu ó, busquei aqui, ó, na rebobinar. diagonal. Eu bati na diagonal e a palavra veio em mim. Sempre na diagonal. As palavras sempre vêm na diagonal. Pega na diagonal o que você acha. A Aí você palavra- faz a diagonal assim no seu olho, aí acende a luzinha, né? E acende. Olha na diagonal. Se você tá perdido com alguma coisa, olha na diagonal que você vai encontrar. Essa é a técnica, viu, gente, do Thiago? Um Entendeu? grande estudioso da criatividade. Sou mesmo, eu vim pra isso hoje. Bom dia. Gente, é isso, a gente se divertir mesmo com isso. Ai, Ai, gente, nada ai, ai, mais ai, tem a ai. falar. Ah, Olha tem sim. só, Quantas eu tô com horas? relógio hoje, falta Não, 3 falta minutos mais para as 5 10. minutos. Mas falta É, mais 5 minutos. É, a gente recebeu uma mensagem. Muitos professores são criativos, porém são podados pelas instituições. de rocha. A gente é podado de todos os lados, né? Poda, 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 poda. poda. Não, chato pra caramba, cara. E também, gente, sinceramente, vamos buscar quem está mais dando, né, valor para o que a gente tem a oferecer do que aquelas pessoas que não querem. Igual quando a gente vai vender o nosso trabalho enquanto brincante. Eu vou falar de business aqui. Tem gente que fala assim, que vai comprar meu trabalho e fala assim: ah, mas tá muito caro, porque o fulano faz assim, faz assado, faz assim, assim, assado. Aí eu olhei para aquilo e falei assim: para que eu vou gastar o meu tempo tentando convencer para essa pessoa que o meu trabalho tem valor, se eu tenho outras pessoas que dão valor para esse trabalho e eu posso gastar o meu tempo entrando em contato com elas e apresentando a proposta do meu trabalho? Percebe? Uhum. Ah, fulano não me aceita, pra que eu vou ficar gastando meu tempo com gente que não aceita a gente, né? Que quer podar a gente, que isso não tem valor. Se a gente pode começar a entrar em contato e buscar referências para as pessoas que têm valor, que dão valor para isso, sabe? Então, essas conexões também, gente. A gente começar a deixar para trás e falar assim: olha, você não está me agregando mesmo, você está me podando, eu quero ser feliz, chegue dessas vergonhas, né? Dessas Uhum. amarras. Esse aqui é o nosso conselho inspiracional De da hoje. semana. Não só pelas instituições, por alguns pais chatos, demais, demais. Hoje em dia a gente tem uma intervenção dos próprios pais no ensino, né? Processos no professor, porque ele falou do assunto tal, coitado. Nossa senhora, Não gente. tá fácil, né? A gente tem que lidar com essas coisas. Gente, a gente tem que lidar com desafios também quando a gente fala de criança, né? Teve um acontecimento dentro da Quem Sonha, que é meu trabalho como autônoma, que a gente fazia um espaço onde a gente pintava as unhas das crianças. Ah, é. Erro errado, né, gente? Porque hoje eu já falo assim, ó, isso não funciona, porque eu não tenho que ficar incentivando nada estético para as crianças. São crianças, enfim. Mas na época fazia sentido para mim. E aí a gente pintou a unha das meninas. Veio um menino e falou assim: eu quero pintar minha unha também. E aí, como é? Como é? O menino tem 5 anos, eu vou falar assim: opa, você não pode. Aí o menino fala: por que eu não posso e a outra pode? O que ela tem de diferente de mim que eu posso e não pode, pode, não pode? Aí vai a brincante pinta a unha do menino. Pá! Aí vem o pai, vem a mãe. Eu Não. sou psicóloga e isso traz um efeito que você não mede, que isso vai influenciar, não sei o que, do menino e tal. Aí vai o menino de cabeça baixa assim, todo humilhado, e vai a brincante sofrendo tirar o esmalte da mão do menino. Olha, gente, que situação. Então a gente leva muitos também, né? A gente está num Nossa, espaço que é delicado, né? muito Não deixa de delicado. ser delicado. Muito delicado. Igual as escolas, né? Quando os pais entram em processo pelo que foi dito. A gente está lidando com a gente, não é fácil, né, gente? Aí a gente o quê? Evita, né? Evita confusão. Não pinta nenhum, não pinta nem menino
Não, dá Nem vontade de. menina. Tem hora que dá vontade de dar umas confusões, mas aí a gente respira. Porque realmente tem hora que dá vontade, cara. Você falar assim, Uhum. olha, então vamos conversar, sabe? Por que que não vai pintar? Tananana. Mas aí você entende, compreende, respira e vai, né? É. Você quer saber uma outra ferramenta de criatividade que é fundamental? É o porquê. É a pergunta. E, gente, se Não. vocês lidam com criança lá para 2, 3 anos, é uma fase difícil, viu? Porque aí você fala assim, bom dia, aí a menina, por quê? Tudo bem? Uhum, Por quê? Isso é rosa, por quê? Oh, tem uma fase da criança que tudo é por quê. E aí tá vendo um potencial criativo? Ontem, lá, casos de Bento de novo. Ontem o Bento tá no carro assim. Por que pessoas não podem ter nomes de coisas? Aí eu falei, é verdade. Por que tem gente que pode chamar Priscila e não pode chamar Maracujá? Quem é que nossa. falou que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? E a gente foi brincando com isso. Aí foi. E não sei quem que não pode chamar carro? E por que pode chamar isso e não pode chamar violão? E aí a gente foi se divertindo muito com isso, assim. E aí lá vem os porquês, né, gente? Quando a gente entra em contato com a pergunta, isso chegou para mim como verdade. Por quê? Ô Uhum. Iris, por que você está falando isso? Tiago, por que você está falando disso, sabe? Então, é muito massa a gente estar em contato com essa pergunta, com esse questionamento. Fechou bem nesse porquê. Eu não fechei? No o Eu não porquê fechei. foi sensacional esse porquê, amiga. Arrasou, nota 10. E é isso, amigo. Nós lá vamos caindo com 1 minuto e 56. A gente Ah lá, finaliza aqui. a Minha filha Nayara, chama Estrela. perfeita, perfeita. Arrasou, arrasou. Muito bem. Por que Nossa, tem gente que pode chamar Estela e não pode chamar Estrela? Muito que bem. no estrela linda. Então é isso, gente. Um grande beijo para vocês. Finalizamos nosso terceiro podcast sobre criatividade, um podcast que a gente fala coisas subjetivas sobre brincar. E eu tô aqui com meu amigo que eu amo muito, que é o Tiago. Eu não poderia compartilhar esse podcast se não fosse com alguém que eu tanto amo e admiro. E agora, finalizado o nosso podcast, eu preciso de te perguntar: você já assistiu a aula 1 da nossa Semana do Brincante? Já assistiu a aula 2? Porque a aula 2 fala sobre como brincar de forma criativa e artística. Eu preciso Nu. te explicar? Saiu agora. Se você não assistiu, você vai desligar essa live e vai lá ver. Tá bom, gente? Um grande beijo para vocês. Um grande beijo, meu amigo. Beijo, beijo, amiga. Até mais, até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, pessoal.